Tá indo. Então tinha um exercício do livro, se eu não me engano, foi a página 362. Dá uma conferida aí. Eu acho que eu passei a página 362 para vocês. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou corrigir esse exercício do livro, né? A página 362. E depois, para quem que eu tenho um texto, né? Que eu trouxe referente à segunda parte do capítulo 3 também. Então, vamos corrigir esse exercício. E aí, aquele exercício do caderno que está lá na plataforma, que vocês devem fazer no caderno, eu não vou corrigir hoje, não. Eu corrijo na próxima aula, tá bom? Mas é só para vocês ficarem cientes que aquele texto que estava na sala de aula que eu passei aqui, ele não é o de vocês me desculpem, é o do nono ano. O que está valendo é aquele que está lá na plataforma, tá bom? Então depois vocês deem uma olhadinha, tá? É um texto que fala sobre povo, cultura e nação e tem um exercíciozinho junto com ele, tá bom? Então esse de Ásia, que era só o texto, nem exercício tinha, vocês podem desconsiderar, tá? Infelizmente. E o que está valendo é aquele que está na plataforma. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Ana Carolina, você deixa ele, mas você coloca uma observação dizendo que assim, para você lembrar que aquele texto não está valendo de nada e o que vale é o próximo, tá? Assim, porque às vezes, então tá incompleto, então tem gente que não gosta de arrancar folha de caderno, né? Caderno, fechado, sei lá. É só quem quiser pode arrancar, porque ele não está valendo de nada, tá bom? Ele no que vale, volta a falar. Depois eu posso até colocar aqui para vocês no pendrive, para vocês darem uma olhadinha de novo, para vocês relembrarem. Mas ele está lá na plataforma, tá bom? Vocês não precisam estar correndo para copiar agora, não. Deixa um espaço. Ele, né, o mesmo espaço que vocês utilizaram para esse que vocês copiaram na semana passada, vocês deixam só um pouquinho mais que tem um exercício, né? Mas não é muita coisa não. Tá bom? Wesley, deixa eu ver se eu entendi. O texto que está na plataforma é o certo e o que você passou pra gente semana passada é o errado. Perfeito. Ah, tá, entendi. Perfeito. Professor, o Algo? texto da Ásia, regionalização e aspectos naturais, esse que é para desconsiderar. Exato. Perfeito. Vou escrever aqui. Perfeito. Mais alguma dúvida sobre isso? Acho que não. Ah, então tá ótimo, galera. Então, mais uma vez, aí vocês me desculpem, realmente não percebi na hora que estava falando com vocês aqui, vocês estavam copiando como não tinha exercício e o texto ficou aqui, eu acabei não atentando para isso. Mas vamos lá, galera. Então vamos corrigir o do livro, tá? Livro, página 362. Quem não pegou ainda aí, vamos lá, rapidinho, por favor. 362. Posso começar, pessoal? Quem não estiver com o livro, é módulo 2, tá? Capítulo 3, módulo 2. Quem não estiver com o livro, por algum motivo aí, esqueceu, perdeu, cachorro fez xixi em cima, copia a resposta que eu vou falar aqui, tá? Página 362, capítulo 3, módulo 2. Ué, vai que cachorro, às vezes o gato vai brincar lá e rasga, não é? O gato não gosta de afiar as unhas assim, e aí de repente ele vai afiar a unha em cima. Pode acontecer de tudo, né? A calopsita tá solta, vai lá e faz cocô em cima. Vamos lá, Bom dia, pessoal. professor. Ô Lucas, bom dia, meu filho. Seja bem-vindo. Boa sexta-feira, bom final de semana. Vamos lá, galera. É,
Não bate nele não, Angelina, tadinho. Bate nele não, faz carinho no gatinho. Vamos lá. Número um, para quem chegou agora, eu acho que foi o Lucas que entrou no Lucas, eu vou corrigir o exercício. Estou começando a corrigir o exercício da página 362, tá? Que ficou para casa. Tá bom? Ok. Tá bom, meu filho? Vamos lá então. Na número um, o que está sendo pedido aí? Ele pede que vocês definam isso, módulo 2, página 362. A Ana Carolina está colocando para vocês aí, tá? Muito obrigado, Ana Carolina. Defina com suas palavras o que é um território nacional. Era para ser com as palavras de vocês, tá? Porque a gente viu na semana passada o que é um território nacional. O território nacional é um Estado soberano, é algo criado pelas pessoas, ou seja, são acordos que são firmados entre grupos de pessoas que determinam onde começa e onde termina um território. Isso aí pode ser feito através de um simples acordo, através do tempo, através da história. Pode ser na forma de compra também. Nós já tivemos casos aí de territórios que. Ih, rapaz, eu saí. Tem que fazer agora todos os dias. Toda aula, toda primeira aula, a gente faz a oração para sempre. Porque todo mundo vai fazer oração para voltar como era antigamente. Só que hoje a gente não está formando mais. Uhum. Então, no início da aula, a gente faz a oração. Mas se já começou a matéria, não tem problema não. E semana que vem já fica, tá bom? Tranquilo. Pessoal, desculpa aí que também tinha esse negócio, a oração tinha que ser feita aí. Pois é, e como isso aí foi até colocado no grupo dos professores, mas como eu venho aqui só na sexta-feira, acabou que eu não lembrei. Mas não tem problema não, que Papai do Céu abençoe aí todos vocês, tá? Todos vocês em casa, todos vocês aqui na sala de aula, tá bom? Abençoe todos nós aí, tá bom, pessoal? E na semana que vem a gente faz a oração, tá bom? Voltando aqui então, resumindo, alguém quer falar o que colocou nessa número um? Ô, professor, é número 1, letra A ou só número 1? Só número um, meu anjo. Página Página, 362. professor. Página 362, do módulo 3, módulo 2, perdão, capítulo 3. Ninguém quer falar o que colocou, não? Ninguém tentou fazer? Gente, ó, vocês têm que começar a fazer exercício. Tem gente que esquece. Tudo bem que às vezes bate desânimo aí, mas a gente não pode desanimar, não. Vamos lá, esse exercício saiu, parceira, para vocês terem tentado fazer o exercício, não é difícil, tá? Ninguém não? Aqui em sala também nenhum dos dois, né? Então vamos lá, anota aí, por favor. É bom vocês anotarem. Território nacional é aquele Território nacional é aquele em que um estado território Tem que nacional, um estado? isso, em que um estado exerce sua soberania. Território nacional é aquele em que um estado exerce sua soberania. Ponto. Não é ponto final ainda não, tá? Ponto. Aí, logo depois do ponto, na mesma linha, se vocês tiverem espaço. Bom dia, Laura. Seja bem-vindo. Aí vocês podem colocar o seguinte, ó. É formado, continuação da número 1 ainda, hein? É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites é formado por uma ou mais nações
e delimitada por limites reconhecidos internacionalmente. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Ponto final. Laura, eu tô... Depois de limites é o quê? limites reconhecidos internacionalmente. Ponto final. Eu estou corrigindo o exercício do capítulo 3, módulo 2, página 362, tá? Que ficou para casa. Acabei de corrigir o número 1, tá bom? Depois eu volto aí para você pegar a resposta ou de repente um deles passa para você, tá? Alguma dúvida, pessoal? Pode repetir depois de nações? Posso sim, meu filho. Vamos lá, vou repetir a resposta toda, tá? Vamos lá então. Território nacional é aquele. Território nacional é aquele em que um Estado exerce sua soberania. Ponto. Vou repetir. Território nacional é aquele em que um Estado exerce sua soberania. Ponto. Não é ponto final ainda não, tá? Aí depois do ponto, é formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Ponto final. Conseguiram? Conseguiram, meninos e meninas? Posso Sim. passar para 2? Lá vou eu, hein? Vamos lá, então. Número 2. Aí nós temos assim, estima-se que em 1500 o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1000 nações diferentes que somavam entre 1 a 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos. De acordo com os seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda: por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Vamos lá então. Semana passada a gente viu que a nação ela é formada, né? Você quando observa e você tem uma nação, para você dizer aquela galera ali eles formam uma nação. Você tem que levar em consideração vários fatores. E no caso do Brasil, o que ele colocou? Olha a pergunta: por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Alguém assim, mesmo que não tenha feito, por que eu posso dizer isso? Que os diferentes grupos indígenas, eu posso afirmar que eles formam uma nação. Eu tenho diferentes grupos indígenas. Por que eu posso afirmar isso? Ninguém faz ideia. O que identifica uma nação, gente? O que caracteriza uma nação? A língua dela? Boa, primeira coisa, a língua. E tem mais coisas, muitas outras coisas. Eu falei que a língua... Costumes, já começa a melhorar, exatamente. Eles são soberanos. Não, soberania já é outra coisa. Soberania, o Miguel, aí já é aquela, já entra em questões territoriais, tá? A soberania, você precisa ter algo escrito, determinado para você identificar a soberania de um povo sobre um território. Por isso que estou falando, nação, a nação, ela não depende de território para existir. Ela não depende de soberania para existir. Até porque você pode ter uma nação que diz que ela manda numa determinada área, mas se você não tiver nada oficialmente reconhecido pelos povos que vivem em sua volta, isso não tem valor nenhum, tá? Mas como alguns falaram aí, o que identifica uma nação? A língua, os costumes, as tradições, ou seja, a cultura... O modo de viver? Isso, a cultura como um todo, exatamente, a cultura, as relações sociais, elas são determinantes para você identificar aquele grupo, aquela nação. E no Brasil,
quando os colonizadores chegaram aqui, nós tínhamos, vocês viram aqui, uma quantidade muito maior de povos indígenas, e assim, cada um falava uma língua diferente, tinha costumes diferentes. A gente sabe que, por serem diferentes, alguns não se davam bem, alguns não podiam ter contato uns com os outros. Então, isso daí é algo que caracteriza uma nação. Então, no caso aqui, a gente pode afirmar isso, e o que vocês poderiam ter colocado aí? Porque cada povo indígena tem a sua língua, tem a sua cultura. Se vocês colocassem só isso, já estava valendo. Ou seja, nós temos diferentes grupos indígenas aqui no Brasil, e cada um deles tem uma língua própria, tem uma cultura própria. Se colocassem só isso, claro, vocês podem colocar com as palavras de vocês, já está valendo, tá bom? Que é isso que vai identificar uma cultura, costumes, tradições e por aí vai, tá bom? Número 2, letra A. Número 2, letra A. Perfeito, né, Carolina? Perfeito. Eu vou falar aqui, é bom que vocês coloquem com as palavras de vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o que a gente poderia colocar aqui? Professor, então se eu compro, vamos supor que eu compro o Alasca, e o povo do Alasca me dá permissão para governar o Alasca. Então agora eu sou dono do Alasca? Ou ele vai ser como se fosse um país independente dos Estados Unidos? Posso criar meu próprio país? Se você está dizendo que você comprou, você, uma pessoa, uma pessoa comum chega lá e fala que vai comprar um território, você pode até dizer que você é dono do território. Só que aí você vai estar, ao mesmo tempo, comprando território, você vai comprar um problema. Porque você simplesmente chega lá e fala que você é dono, você vai encontrar uma nação já formada. Mas os Estados Unidos já comprou o Alasca do Império Russo. E Não, aí? meu filho, olha só, preste atenção, você está fazendo uma pequena confusão aí. Sim, só que aí, aquelas pessoas que vivem no Alasca, elas têm os costumes delas, você pode ter certeza. Daqueles povos que viviam ali, em grande parte foi preservado, entendeu? Claro, oficialmente o território passa a pertencer aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, quando comprou aquilo ali, não criou guerra, ele podia, não, agora vocês vão ter que viver do jeito que eu quero. Ele poderia até fazer isso, e de certa forma, as leis que são vigentes nos Estados Unidos também são vigentes no Alasca, mas o que você tem que entender é que o modo de vida daquela galera que vivia ali, isso aí foi preservado. Nisso, você não mexe. Por isso eu estou te falando, independente do território, independente das características territoriais, o povo é que determina as características culturais daquele local. Então você pode ver, se você for no Alasca, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pessoas que têm Meu filho, alguém aí, encosta aqui para mim, por favor. Obrigado. Só encostar, não precisa bater, não. Hein, Miguel? Como eu estava falando aqui, o que vale mesmo é a identificação cultural. Então, no caso dos Estados Unidos realmente comprou o Alasca, mas aquela galera que vivia lá e ainda vive, o pessoal, os descendentes do povo que vivia lá quando os Estados Unidos comprou, as características culturais foram preservadas. E aqui, no caso, é justamente isso. O que a gente está falando aqui, que a gente tem que levar em consideração é a questão da nação. Uma nação é identificada pelas suas características culturais, pela sua ancestralidade, pela sua língua e tudo mais. Então, como eu estava falando aqui, na letra A, continuando aí para quem quiser, né? Eu nem sei onde é que eu parei. Eu estava falando a resposta para vocês, né? Porque um grupo de indivíduos que compartilham porque é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação. Não sei se foi isso, pessoal, desculpa. Devido às suas características culturais, e laços de identidade em comum. Ponto final. Pode colocar só isso. Não sei se era isso que eu estava falando antes, mas pode colocar isso. Repete, por favor. Devido às características culturais e laços de identidade em comum. Ponto final.
Ô, Wesley, qual o motivo de, tipo, ficar comprando um território se não vai ocupar? Não entendi como é que é o negócio. Repete, repete, Calma por aí. favor. Qual o motivo de ficar comprando o território se não vai ocupar? Tipo, os Estados Unidos comprou o Alasca. Por quê? Não, mas o Alasca ele é ocupado, não assim, Mas então, mas ele não foi ocupado pelos Estados Unidos. Então, por que eles compraram? É isso que eu quero não, saber. mas vamos lá. Não é que ele não tenha sido ocupado, porque quando eu falei assim que os povos continuaram lá, mas houve uma ocupação. É claro que pessoas, estou respondendo uma dúvida do pessoal aqui, tá? Pessoas que vieram, que viviam nos Estados Unidos, foram para o Alasca. E no caso, muitas vezes, um território que não é muito habitado, ele é adquirido por fatores econômicos. Às vezes vocês vão descobrir, um país descobriu que uma determinada área ela é muito rica em um mineral ou em algum recurso natural que tem um valor muito grande. Mesmo que aquela área não venha a ser habitada, o país vai lá e faz uma proposta para quem é dono. Ó, eu quero comprar esse território aí. Você está disposto? O país que é dono aceita ou não. Então, pode ser por questões econômicas também. Aqui quando o Acre, o território do Acre agora, o estado do Acre, foi comprado e pertencia à Bolívia. O que acontecia ali? Na época em que o Acre foi comprado, ali naquela área havia uma grande produção de látex, que era fundamental para a borracha, processo industrial começando no mundo. Então, e tinham muitos brasileiros vivendo naquela parte ali. Então, o que acontece? O governo brasileiro viu que a aquisição daquela área ali seria importante, principalmente do ponto de vista econômico, independente se aquilo ali fosse densamente povoado ou não. E aí fez uma proposta, fez um para a Bolívia achou interessante e acabou vendendo. Então, a compra, a aquisição de um território, ela muitas vezes ela pode ser motivada por fatores variados, econômicos, políticos, entendeu? Quem foi que fez a pergunta aí? Foi Carol Araújo, não foi? Foi. Então, Carol, então muitas vezes a questão econômica ela acaba determinando a aquisição de um território ou não. Tá bom, meu anjo? Professor, Diga. se você conquista um território em guerra e você pode alterar alguma coisa, qual é a diferença? Pode sim, não tem diferença nenhuma. Se você conquistou em guerra, ele é seu. Você pode fazer a alteração que você quiser nele. Está conquistado, pertence a um país, você pode alterar da forma que você achar conveniente. Ou mais conveniente, né? Vamos lá, pessoal. Letra B, do Calma número aí, 2. professor. Oi, Ana Carolina. Me repete, por favor, depois de culturais. E laços de identidade em comum. E laços de identidade em comum. Ponto final. E laços de identidade em comum. Vamos lá. Letra B. De acordo com estudos realizados anteriormente, o que levou à redução do número de povos indígenas no Brasil ao longo do tempo? Essa é mole, hein? Por que esses grupos indígenas foram reduzidos A drasticamente? escravização dos portugueses? Exatamente. A colonização, ela pode colocar aí. A colonização, ela ajudou, né? Contribuiu para o extermínio de vários grupos indígenas. Pode colocar isso na letra B. A colonização contribuiu para o extermínio de vários grupos indígenas. Ponto final. Repete, por favor. Claro. A colonização exterminou, ou levou ao extermínio, né? Vários grupos indígenas no Brasil. A colonização levou ao extermínio de vários grupos indígenas no Brasil. Beleza? Posse para a letra C. Ali, Pode. Ana Carolina colocou a resposta no chat. Vamos lá, letra C. Desculpa, gente.
Deu um pegarrinho aqui. Porque, em sua opinião, é importante que os povos indígenas tenham seu território reconhecido. Perdão. Porque, em sua opinião, é importante que os povos indígenas tenham seu território reconhecido e homologado como terra indígena. Agora sim entra a questão de território. Então, olha só, eu tenho um povo indígena, ele está lá. Esse povo indígena, ele tem a cultura dele, ele tem as tradições. Mas por que esse povo indígena, mesmo sendo identificado, ele precisa ter um território reconhecido? Porque ter um território reconhecido é importante. Hein? Agora entra a questão territorial. Por que eu tenho que ter um território reconhecido? Um território para falar que assim, ó, esse território aqui, ele é meu, eu sou o dono dele. Por quê? Ninguém se habilita aí não, mesmo que não tenha feito. Vocês gostam tanto de Porque falar. eles sempre habitaram aquela área? Oi, Leonardo. Pode repetir a pergunta, professor? Deixa eu só ouvir o Leonardo de novo. Leonardo, Ok. Porque eles sempre habitaram aquela área. eles sempre habitaram aquela área. Também, eu falei o seguinte, Lucas, por que os grupos indígenas, assim como qualquer grupo, mas no caso aqui os grupos indígenas, por que é importante que eles tenham um território reconhecido, um território oficial, que esse território aí pertence, por exemplo, aos Yanomamis? Por que é importante isso, o grupo ter um território dele? Para poder fazer plantação, essas coisas. E já está Porque melhorando. Para preservar. Pode falar. Preservar Miguel. o território? Preservar o território? Também. Tudo que vocês estão falando está fazendo sentido. Ter mais lugar para fazer construção de moradia para as E condição pessoas. de Para vida evitar as melhor? mortes dele. Sim, o que você falou, Miguel? Para evitar as mortes dele e também desmatamento da floresta. Pode ser também. Tudo isso. Então, olha só. Alguém falou alguma coisa aqui, eu, junto com o Miguel, não consegui ouvir, nem sei quem foi, desculpa. Tinham falado mais alguma coisa, me perdoa. Foi na Carolina, ela falou melhora de vida. Sim, melhorar a qualidade de vida. Sim, ó, Condições. isso. Hoje Resumindo, índio vê televisão. como é que é, Miguel? Hoje índio vê televisão, como assim? Bom, mas qual o problema? Alguns Pô, índios... mas aí, tipo, você viu um índio, aqueles índios que fica... Os caras, índio, índio é só. índio só- mesmo. Não, Tô vamos. dizendo aqueles caras que fica com calça, com blusa, Não, mas vamos lá. sandália e vê televisão, não. Não, mas isso aí você tá certo de colocar essa situação. O que acontece hoje, Miguel? O que nós temos é o seguinte: nós temos grupos indígenas que preservam a sua cultura, Professor, eu preservam. não sei se tem muito sentido, desculpa aí, que agora que eu lembrei da palavra, para preservar essa origem antiga dos grupos indígenas que dominavam antigamente. Eu acho que isso é importante porque se tiver um território com o nome deles ali, eles vão ser bem reconhecidos e a cultura Sim. vai ser bem colocada ali. É aí que eu estou querendo chegar, Lucas. O que acontece? E aí responde um pouco do que o Miguel falou aí. O que acontece? Hoje, nós temos grupos indígenas que preservam a sua cultura, mas, ao mesmo tempo, eles acabaram passando por um processo de aculturação. Que seria isso? Eles preservam a sua cultura, mas adquiriram a cultura de outros povos, um pouco da nossa cultura, vamos dizer assim, que é uma cultura onde você tem hoje acesso à tecnologia, acesso a algumas coisas que, se você for parar para pensar, é muito importante para preservar a própria cultura deles. Porque o que acaba acontecendo? Nós temos grupos indígenas, a minoria, que vivem isolados ainda lá no interior da região centro-oeste, no interior da região norte. Nós temos esses grupos ainda. Só que esses grupos vivem de uma forma em que eles, a única maneira deles se defenderem, se alguém tentar fazer alguma coisa com eles, é o seguinte, é usar aquilo que eles usavam no passado, é a força e a violência. Ou seja, usar armas rudimentares, ou então armas de fogo, porque alguns, infelizmente, acabam tendo acesso. Mas no momento em que você tem grupos indígenas, onde você tem pessoas que têm conhecimento e tecnologia, você tem hoje índios
que vão à faculdade, índios que estão se formando professores, médicos. Então isso é muito importante, porque essas pessoas passam a ter mais voz, passam a ter mais representatividade e também acabam lutando para preservar a cultura indígena. Não sei se vocês estão entendendo isso. Então, hoje, é muito importante que você tenha as duas coisas. Não tem problema nenhum do índio andar de carro, do índio assistir televisão, do índio ter um celular, acessar a internet, desde que ele ajude a preservar a cultura do grupo dele. E é isso que acontece. É claro que em toda a sociedade, assim como sociedades indígenas, nós temos exceções. Tem pessoas que vão se aproveitar da situação para fazer coisas erradas. Infelizmente, até dentro de grupos indígenas, nós temos isso. Mas a gente não pode generalizar. A gente tem pessoas, nós temos índios que, assim, têm um estilo de vida muito próximo do nosso, mas, ao mesmo tempo, contribuem para que a cultura do seu povo não seja perdida. Então, isso é muito importante. E isso tudo acaba passando pela essa questão do território, porque essas pessoas ajudam a fazer com que um território que já tenha sido criado seja respeitado. Porque se acontecer alguma coisa errada, as pessoas recorrem à justiça, estão invadindo nosso território, estão fazendo coisas erradas em nosso território, desmatando, porque numa reserva indígena, só quem pode usar aquele território é o índio. Ninguém pode chegar lá, uma pessoa que não seja indígena daquele grupo, fazer qualquer atividade. Então, isso é muito importante, porque em áreas onde você tem grupos indígenas hoje, você tem muitos conflitos com fazendeiros, com garimpeiros. Vira e mexe, você vê aí situações que ocorrem entre esses grupos. Então, é muito importante que haja o reconhecimento de um território para que você saiba até onde você pode desenvolver determinada atividade sem afetar a vida, o estilo de vida de um determinado grupo indígena. O território é muito importante. Então, tudo isso que vocês falaram aí anteriormente é importante, porque um território ajuda a preservar tudo isso que vocês colocaram aí, tá bom? É claro, vocês tinham que tentar mais uma vez, esse exercício praticamente todo é para que ele seja respondido com as palavras de vocês, tá? Mas se alguém quiser, eu vou falar aqui um exemplo de resposta e quem quiser pode anotar, tá bom? Vou falar, hein? É importante para que os indígenas possam preservar sua cultura. É importante para que os indígenas possam preservar a sua cultura e preservar a sua cultura e praticar o seu modo de vida. É importante para que os indígenas possam preservar a sua cultura e praticar o seu modo de vida. Ponto final. Só isso já basta. É importante para que os indígenas possam preservar a sua cultura e praticar o seu modo de vida. Perfeito. Muito obrigado, Ana Carolina. Ponto final. Alguma dúvida, pessoal, nessa daí? Olha só, gente, eu não pedi, mas vamos tentar fazer isso aí, a coisa de 5 minutos. Laura, força, minha filha, vamos lá. Tá brabo, eu sei, mas vamos lá, força, papai do céu ajuda. Na página 363 tem um exercício, é uma questão só, que tem um texto gigantesco aí, né? Então, vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer essa questão, 5 minutinhos mesmo, que aí a gente corrige e eu já coloco o texto aí para vocês, o conteúdo de hoje propriamente dito, tá bom? Então, rapidinho, em 5 minutos, é só ler esse texto rapidinho e tentar fazer essas duas. E é só a letra A, tá? É só a letra A, porque a letra B seria... Não, vamos fazer, porque a letra B a gente pode trocar uma ideia aqui, tá? Mas a coisa rápida, é praticamente a leitura desse texto aí. Rapidinho, 5 minutinhos, até menos. Vocês são bons de leitura, não são?
Eles são sensacionais. Então vamos lá, jogo rápido, hein? Página 363, o número 3, hein? Rapidão aí, por favor. Wesley, Ô! o texto que você vai passar hoje vai ser o que você botou na plataforma ou não? Não, meu anjo, o que eu expliquei para vocês é o seguinte: aquele da plataforma, vocês deixem um espaço, tá? E vocês copiem ele novamente, ele tá lá. Aí, o que eu vou colocar hoje seria o de hoje, é a segunda parte desse capítulo 3, tá bom? Entendi. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Só pegar aqui o diário de vocês para deixar logo pronto para fazer a chamada aqui daqui a pouco. Jogo rápido, pessoal. Menos de 5 minutos, hein? Isso aí é rapidinho. Oxente, que é isso? Eu te amo. O povo para falar alto, hein? Esse povo atrás tá animado hoje, hein? É bom que Laura fica ali tomando conta de tudo, que tá um silêncio danado, não? Tá ouvindo aí? O papo tá animado aí atrás, não tá? Tá animado. Tá falando o que tem de comida hoje aí, não é? Isso aí. E aí, pessoal, podemos? Já leram tudo? Terminou, Laura? Laura tá quase, tá quase. Mais ou menos. Terminou, meu filho? Ah. Sério? Pô, você consegue ler assim, rapaz? Você é um fenômeno, não embaralha, não? Nossa, hein? Esse cara. Não, tranquilo, pô. Laura, para tentar, né? Pelo menos a letra A. É, a letra B a gente faz junto aqui. Esquenta não. Foi fácil sair hoje da cama, Laura? Foi fácil, imagino. Foi, Camille? Ai, Camille, ó, Camille, foi não, ó. É mesmo? Eu tô sentindo que isso te deu uma disposição, né? Ó, meu amigo ali também fez exercício pra caramba, olha só. Olha a situação. Meu Deus do céu. É, tava bom, né? Quentinho, né? Ô, rapaz. Essa época do ano, chuveiro elétrico sofre. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, meus amigos aqui em sala, que são
são sinistros, já terminaram de ler, tá? Tudo, já estão até fazendo ali a letra A. Vou esperar mais 2 minutinhos, hein? Não entendi. Pô, rapaz, eu nem sei mais. Há muito tempo. Mas aí a gente acaba acostumando. Você poderia fazer. Eu não lembro a última vez que. Juro pra você. A última vez que eu acordei. Deixa eu ver. Depois de 7h30 da manhã. Não lembro mais. A última vez que eu acordei depois disso, mesmo pode ser o dia que for, de férias e por aí vai. Eu não lembro, cara. Não lembro. A gente acaba criando o hábito. Eu não consigo. Passar disso na cama, meio pode estar o tempo. Eu não consigo, cara. Velho, eu estudo 3 anos de manhã e eu ainda não me acostumei de acordar de manhã, sério. Pera aí, Carol. Uhum. Uhum. Não, mas oi, Carol. Você ainda não se acostumou, né? Pois é, isso aí é uma questão. Tava escutando o Laura aqui e o Eduardo. Então, é Eduardo, né? Então, o Eduardo. Estavam falando justamente sobre essa questão de acordar cedo. E assim, eu tinha o costume de dormir muito tarde também. Laura falou aqui que tem o costume de estar dormindo tarde, né? Eu também tinha, só que hoje já é o contrário. Eu durmo muito cedo. Muito cedo. Olha, pode acreditar. Ainda mais com esse negócio a parte com a pandemia, né? Ficando mais em casa. 9 horas mais ou menos, cara, eu já tô dormindo. Professor, 9 horas pra minha mãe é tarde. Eu durmo 8h30 por causa dela. Isso aí, mas é isso aí. Eu É acho isso aí. Uhum. que quer ficar acordado até mais tarde, né? É óbvio, no máximo até 10. Não, tá bom, o horário tá ótimo. Mas, Tá ó, ótimo. tem dia, Carol, que 8h30 eu tô dormindo também. Minha mãe Dormir bota 11 horas tá ótimo pra mim. A gente 8 horas assim, eu tô brincando na rua com meus amigos idiotas. por que que os É amigos sério, a gente já ficou lá até 11 e pouca. É Ah, divertido Bruna pra apareceu caramba. para a vida. Não, eu gostei do elogio aos amiguinhos, né? Amigo idiota. É que a gente se odeia e se ama. É aquele amor à base do ódio. Amor à base do ódio. É isso aí, né? Amor e ódio É que andam eles são juntos. aqueles meninos na puberdade de 12 anos que ficam pensando coisas. Opa, parou. Vamos parar por aí. Vamos à correção? Vamos Minha lá? mãe me proíbe de brincar na rua. Isso aí, tá A minha muito certo. também. Tá, opa, vamos parar. Olha, até que enfim, Orelha apareceu para a Tem um vida. pra mim aqui, tá rolando aqui, ali, eu tô no meio, né? O que vocês estavam falando mesmo? Vocês estavam conversando aí, enfim. Rolou até puberdade aqui no negócio aqui, então é melhor a gente parar. Vamos lá. Pessoal, vamos à correção. Cadê o exercício? Tá aqui. Vocês leram o texto, meninos e meninas? Vamos lá, então. Na letra A, lendo o texto, olha só. O que a filha descobriu sobre os povos e as suas culturas por meio da conversa com o pai? Então, assim, essa conversa aí com o papai, dessa menininha aí, ela ela deve ter chegado a alguma conclusão com base no que o pai dela falou para ela. E aí, alguém se habilita? O que essa menina acabou descobrindo? Vamos Ela descobriu a sua origem. Pera aí, só um minutinho, Miguel Leonardo. Pode falar, Eduardo. Não tá errado não, né? Mas, enfim, e você tinha falado alguma coisa também, né, Laura? Só isso? Ah, meu Deus do céu. Camille, se habilita? Não. Tá, pessoal, Mas desculpa. você fala só isso e a gente responde uma pergunta longa, você faz e a gente resume essa pergunta. Não, mas é porque aqui na sala agora eles foram objetivos demais, você não faz ideia, tá? Mas vamos lá, Ana Carolina, mas tinha alguém aqui, Miguel e Leonardo. Vamos lá, Miguel e Leonardo, e aí?
Vocês tinham Eu falado, botei que então vamos na ela ordem. descobriu a sua origem. Ela descobriu a sua origem. Tá, Miguel, por favor, quer repetir? Ela descobriu a origem da família dela e sabe a cultura, conheceu mais a cultura dela e os costumes. Tá certo, tá certo. Tudo que vocês falaram, até os meus amigos aqui na sala, as respostas objetivas que eles falaram, estão corretas. Só que a gente tem que tentar montar uma resposta mais abrangente, de uma forma geral. Vocês foram aí em determinados pontos. Tá certo, não tá errado, não. Mas, de uma forma geral, o que esse pai ele conseguiu demonstrar para essa menina? Que os povos, com o tempo, eles acumulam uma cultura e transmitem essa cultura. Porque a cultura ela é formada, ela foi formada, ela se formou, né? A cultura de vários povos aí, ao longo de muitos séculos. E essa cultura, ela vai sendo passada, ela vai sendo transmitida para as gerações. Claro, uma cultura que é preservada. Vocês mesmos, todos vocês, a gente vive no Brasil, o Brasil é um país multicultural, coisa e tal, mas tem muitas coisas que vocês fazem, os costumes de muitos de vocês, que por mais que sejam parecidos, mas cada um tem o seu. Isso aí, se você for buscar, isso vem lá atrás, da sua família, dos seus avós, bisavós, e por aí vai. Então tem muita coisa que é praticada hoje e que isso é passado de geração para geração. E a cultura é a mesma coisa. A cultura, ela é formada e ela é transmitida para as gerações futuras. Isso é muito importante no sentido de estar preservando ela. E é onde a gente percebe isso. Como eu falo no nosso dia a dia, na língua, nos costumes, alimentação, vestimenta e por aí vai. É claro que existem alguns grupos onde os traços culturais desses grupos são mais evidentes. Você percebe isso no dia a dia com mais clareza. Mas independente da forma como a gente observa, independente do grupo, em qualquer grupo a cultura ela é preservada dessa forma. Ela vai sendo transmitida, ela vai sendo passada para as gerações futuras. Então, é muito importante que isso aconteça, no sentido de estar preservando a cultura dos mais variados povos aí. Tá ok? Então, assim, tudo que vocês falaram aí tá certo, não tá errado, não. Alguém quer que eu fale alguma... É uma resposta completamente pessoal, tá? Alguém quer que eu fale algo para anotar? Eu. Então vamos lá, Ana Carolina, anota aí. O pai explica... Acho que a Camille queria também. O pai explica... Ah, vai deixar? Quer completar, não? É bom, né? O pai explica que a cultura... O pai explica que a cultura é acumulada durante os séculos. Que a cultura é acumulada durante os séculos. Transmitida para as gerações futuras. É acumulada durante os séculos, transmitida para as gerações futuras e preservada. É acumulada durante os séculos, transmitida para as gerações futuras e preservada. Ponto final. Aí a letra B, galera, claro, vocês tentem fazer, deixem um espaçozinho, não precisa fazer um texto, não é um comentário, mas o que está sendo pedido aí? Converse com seus familiares, chega em casa lá, troca uma ideia lá com o vovô, tio, vovó, mamãe, papai, converse com seus familiares, escreva um texto no caderno com o título A Minha Cultura e a dos Meus Antepassados. Nesse texto você deverá citar elementos culturais praticados por seus pais, avós, bisavós, e que você também pratica, foi o que eu falei, tem muita coisa que vocês fazem no dia a dia, mas não é, professor, tomar banho, pelo amor de Deus, tá? Não é isso, não. Tomar banho, isso é a cultura. Tá, mas sei lá, pô, eu aprendi a tomar, que bom, mas normalmente é assim, né? Mas, enfim, tomar banho,
botar, não andar pelado, né? São coisas a mais, entendeu? Alguma coisa relacionada, a questão religiosa tem muito a ver com a cultura, tá bom? A questão da alimentação também. Então tem coisas que assim são mais marcantes no nosso dia a dia. É isso que eu quero que vocês de repente tentem trocar em casa. E que tem a ver com os seus antepassados, coisas que os seus antepassados faziam e que vocês continuam fazendo hoje, os pais de vocês, enfim. Tá bom, galera? Wesley, eu sou uma mistura de negros com branco. A parte de mãe é negra e a parte de pai é branco. É uma mistura maravilhosa, muito, muito legal, porque nessa mistura, né, Carolina, você pode ter certeza que você vai encontrar aí, de repente, uma prática cultural que muitas vezes você não percebe, mas que é muito rica devido a essa mistura étnica. E você claro que todos nós somos brasileiros, mas você é o reflexo perfeito do brasileiro, que é essa mistura étnica que dá origem a esse povo bonito, esse povo miscigenado, esse povo muito rico culturalmente, que é o nosso povo, né? E a gente tem que estar dando uma valorizada nessa cultura nossa aí, tá bom? Então, né, Carolina, você de repente conversando aí com seus responsáveis, você vai ver que tem coisas aí que no seu dia a dia estão muito voltadas para essas tradições, dessa mistura da sua família que vem aí de um tempo, de tempos atrás aí, né? Isso é muito legal. É muito legal um exercício como esse. Não sei se alguém aqui já fez, às vezes as pessoas nem sabem. Tentem montar um dia aí, de repente alguém já fez, ou o responsável de vocês, a árvore genealógica de vocês já fez? Então, a Laura falou que já fez, a buscar... Ah, não? No primário a gente faz. Oi, Laura, desculpa. Aí, ó, Laura tá falando que o bisavô dela aqui é indígena, vocês falaram que no primário vocês fazem isso. Então, assim, se vocês já... Eu acho muito legal, que às vezes a gente esquece. E no primário, de repente, vocês fizeram e vocês não tiveram acesso a muitas informações, né? Então, se a gente for fazer um resgate aí de muita coisa nossa, a gente acaba descobrindo muita coisa legal, né? E a gente acaba entendendo muito do nosso jeito de ser, até das nossas características físicas, muitas vezes tem a ver, poxa, é isso, aquilo, outro, tem uma explicação na sua ancestralidade. É muito legal, vale a pena. Então, assim, tendo... Vou fazer uma árvore genealógica de papelão. Isso, faz. Aí qualquer coisa, semana que vem eu mostro. Isso, se fizer, me mostra que eu quero ver mesmo. Vocês têm uma vida muito corrida, muito agitada, não é? Vocês têm muita coisa para fazer, é um empresário ali à disposição. Então, assim... a maior das coisas é mexer no celular. Exatamente. Eu tô vendo aqui a disposição da galera na sala de aula agora, né, Eduardo? Então, assim, havendo um tempo... Nem reage, olha só, nem reage. Havendo um tempo, vocês tentem fazer. Tá bom, meninos e meninas? Então, exercício encerrado, tá? Agora vamos ao nosso textinho de hoje. Deixa eu botar... Sim, Laura aqui ficou feliz quando ouviu agora essa questão do texto. Ué, aquele texto que deixou na plataforma tem um exercício. Você vai corrigir ele semana que vem? Porque eu sei que quase todo mundo não copiou. Sim, meu anjo. Semana que vem sem falta. Tá bom? Ok. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Vai, menino. Parece aí, menino. Menino. Sai daqui. Menino. Vamos lá. Wesley, eu já vou avisando que, tipo assim, o fio do meu computador tá esticado. E o meu computador tá pedindo para atualizar. Então, caso se minha irmã tropeçar no fio e o computador desligar, vai começar a atualizar e eu vou demorar para voltar. Não, tranquilo. Pode deixar. Porque sempre isso acontece nas aulas. Fica tranquila, tá tudo certo. Vamos lá, então. Deixa eu ver se é isso aqui. Apresentar agora. Uma janelinha. Vamos lá, galera. Todos vocês estão conseguindo ver. Eu tenho que... Eduardo, acorda. Ô, Eduardo, vai pedir lá para ligar essa bodega aqui, vai. É bom, vai respirar um ar. Vai. Oi, pera aí, gente, que eu vou ligar o projetor aqui. Aguenta aí, tá? Aguenta aí. Pedir para Eduardo, que está na disposição. Ali tá escrito 8º ano, hein? Agora é. Agora
Agora é. Agora é. Pode ficar tranquila. Deixa eu ver bem se é ele mesmo. Deixa eu ver. É ele mesmo. É ele mesmo. Vai, liga a menina aí. Pois é. Enquanto isso, faz assim. Opa! E ó, esse é bom, né? Obrigado, Ué, Eduardo. Maria Clara tá na sala? Maria Clara não. Maria Clara sumiu hoje. Maria Clara Deu pra desapareceu. perceber que hoje não teve gritos. Não, teve nada. Vai Teve achar que nada. não filme bom. Maria Clara desapareceu. Ela deve estar fazendo alguma gambiarra com fio, algum lugar aí, que ela é especialista nisso, né? Mexer com fio, essas coisas. Pessoal, tá começando a esquentar aqui o negocinho. Vocês estão conseguindo visualizar aí, meninos e meninas? O texto? Sim. Opa, isso é importante, hein? Então, ó, agora é esse mesmo, agora eu a garanto, tá? É esse texto mesmo, tá? Vamos copiar aí rapidinho, vamos lá. Deixa eu voltar aqui o título, que eu passei muito. Aí, continuação, capítulo 3, oitavo ano. Vocês podem, como eu falei, deixe espaço para o outro, um espaço bem parecido com aquele que vocês estão acostumados com os textos anteriores. E copia esse aqui, tá? Por favor. Muito obrigado, Eduardo. Você é muito gentil. Tá? Professor, quando os Estados Unidos comprou o Alasca, o que aconteceu com o sistema judiciário, com os deputados estaduais, deputados e os vereadores? O que ia acontecer? E também com, tipo, eles poderiam, tipo, modificar o regime, fazer alguma coisa Mas assim, alterações políticas? é claro que mudou tudo. Foi o que eu tinha te falado anteriormente, Miguel. Tudo passou o Alasca passou a responder as leis e as formas de governo, a forma de se governar, né, dos Estados Unidos. Passou a ser um Estado pertencente aos Estados Unidos. Simples assim. As leis vigentes no território do Alasca são as leis vigentes nos estados presentes nos Estados Unidos. Pois não. Tem exercício? Como é que é? Não, pera aí, eu escutei um negócio que eu não acreditei. Repete, por favor. Deixa eu até tirar isso aqui para ver se eu ouvi direito. Vai, fala. Pode, fica à vontade, eu não estou acreditando nisso. Pode? Oi, alguém tinha perguntado alguma coisa aqui que eu estava me assustando. Exercício? Opa, não, tem. Não aqui, mas tem, tá? Mas pode copiar. Tem. Você acha que eu ia desapontar vocês? A parte mais gostosa da história que eu sei que vocês esperam ansiosamente? Exercício. Olha lá. Laura acabou de falar aqui, ela falou assim, não conta para ninguém não, professor, mas sem exercício não tem graça, não é? Você pode ver, eu senti no olhar dela que ela disse isso, sem exercício não tem graça. Então, não é? Vamos lá, pessoal. Exercício tem graça sim. Porque assim a gente não precisa ficar lembrando todo dia que tem exercício para sexta-feira. Tem exercício. Vamos lá, vou fazer a chamada, vou aproveitar e vou fazer a chamada, hein? Vai falar. Já baixou, professor, aí o primeiro parágrafo? É o primeiro, meu anjo. Começa aqui mesmo. Tá? Eu passei só o título. Alguém não copiou a parte. Vou voltar aqui. Não tem nada de mais, não. É só botar aí, ó, capítulo 3. Ó. Opa, se você fizer isso, eu taco de volta, hein? Vamos lá, hein? E taco com a mãe junto, hein? Vou fazer uma maior, hein? Vai. Joga pra ver se acerta, pelo menos, pra ver se você é bom. Vai. Como se você acertar aqui é sacanagem. Pô, não é possível. Wesley. Oi. Você vai depois botar esse dever na plataforma? Oi, Anjinho. Quem foi que perguntou? Lívia. Você vai botar depois esse dever na plataforma? Vou, Anjinho. Vou sim. Eu tenho posto quase tudo na plataforma. Quase tudo. Nos últimos dias. Não sempre, né? Nos últimos dias. É porque ultimamente a gente teve prova, aí fica nessa enrolação. Não, tá certo. Eu entendo lá de vocês. Vamos lá, pessoal. Olha a chamada aqui, rapidão, hein? Ana Carolina. Presente. Ana Gabriela. Pessoal, Chat. Se colocar no chat, me avisa aí, por favor. Brian.
Não colocou no chat, não? Errou, né? Errou, né? Chat. Vamos lá. Ah, botou no chat? Acertou, né? Pera aí, galera, rapidinho. Vamos lá. Bruna. Eu. Camille tá aqui. Camille, muito. Olha, Camille chega numa animação, vocês têm que ver. Ela chega, eu cheguei na escola, eu quero. Mas ela ir é à escola. quietinha, professor. Me disseram isso também, mas eu não consigo reconhecer Nossa, essa menina. todo mundo mudou. Ela Bruna chega era aqui. quietinha, mudou. mas Lorena fazendo- era quietinha, Eu já mudou. era assim. Eu tenho calma, Camille. Calma que você já chegou. É assim que ela chega aqui, vocês têm que ver. Mas eu falei, tem que acalmar, é uma vontade. Poxa, ela era mó quietinha, gente. Pois é. O pessoal não tá acreditando aqui que você faz isso. Ué, vamos lá. Deixa eu continuar. Olha só. Olha o outro aqui querendo desvirtuar a galera. Caroline. Presente. Daniel. Presente. Emanuel. Tá por aí, gente? Tô olhando o chat. Chat, obrigado. Evelyn. Chat também. Também, obrigado. Agora ele percebeu, né? Justamente. O nosso amigo aqui, Eduardo, está presente. Gabriela. Presente. Isabela. Chat, galera. Calma aí. Não? Não. Valeu. Se aparecer por aí, alguém me avisa. Isaac. Faltou. Faltou também, né? Júlia. Nada. Júlia. Presente. Tá aí? Nada. Opa. Cauã Max, tá por aí? Presente. Opa. Caio Lucas. Presente. Laura tá aqui. É outra também, uma animação só. Leonardo tá aí, não tá? Presente. Lívia. Presente. Lorena. Presente. Lucas. Presente. Lucas Simões. Chat, galera. Alguém viu por aí? Lucas Simões. Lucas Simões responde no microfone. Ele não tá, não. Lucas Simões estava, não estava, não? Ele Tava. respondeu tudo? Ele tava aí? Tava. Então beleza. Eu vou colocar uma observação aqui. Maria Clara. Eletricista, tá por aí? Infelizmente, não. Não tá não, né? Vamos lá. Miguel Francisco, tá aí, né? Faltou. Ué? Francisco faltou. O que tá aí é o Vieira. Vieira tá aí, né? Presente. O Pedro da Conceição. Pedro. Presente. Grande Pedro! Né, professor? Grande menino. Eu tava sentindo algo fazendo muita falta aqui na sala. Pois é, né? Aí, tá vendo? Seus amigos aqui estão. A Laura falando, meu Deus, o que esse menino faltou? Meu Deus do céu, né? É assim mesmo, depois melhora. É isso aí. Vamos lá. Faz isso não. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Tainá. Ela chegou a entrar, mas não tá mais aqui, não. Tá bom, então. Yasmin, tá aí? Yasmin Rocha? Presente. Yasmin Viveiros, tá aí? Não. Não. E Angelina tá aí, né? Tô presente. Opa. Tô bem. Ô, professor, você viu da guerra do Israel? De Israel com outro país lá? Mas se você vê aqui, tem isso sendo mencionado, se eu não me engano. Tem aqui? O professor tá lá em cima, hein? Isso, tá aqui, não tá? Tá aí. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Onde no terceiro parágrafo, onde tá aqui, ó, da Palestina, o que tem a ver lá com aquela situação que tá rolando lá
em Israel, galera. Então, aquilo ali é uma situação bem Tem no complicada. livro. Tem no livro. Tem no livro. Aquilo ali Oi? Fala do Kurdistão, Chechênia, Palestina e Tibete O que também. acontece? Acho que era o Amar com Israel, né? Tava no bicho e tudo. Não, deixa eu falar aqui, porque a Laura perguntou, e de repente, como tem no livro aí, com certeza, depois eu até pedi para vocês olharem no livro também, que aqui no caderno eu coloco um resuminho que facilita os estudos de vocês. Mas com relação a esse conflito entre Palestina e Israel, esse é um dos conflitos separatistas mais antigos que existem na história. Então, esse conflito acontece lá na região do Oriente Médio, tá? O que nós temos ali? Claro que existem sempre fatos novos, mas o resumo da história é o seguinte: nós temos os judeus... Calma, sim, mas nós temos os judeus e os palestinos que vivem numa área... Quem tem um Estado reconhecido é Israel. Os judeus têm lá o país chamado Israel. Pronto. E Israel toma conta de várias áreas que, para os palestinos, também são muito importantes do ponto de vista religioso, tá? Os palestinos são de origem, a maioria são árabes, são islâmicos, muçulmanos, e a religião, mesmo sendo diferente, considera determinados locais importantes do ponto de vista religioso. Israel toma conta de boa parte que os palestinos alegam que deveria pertencer a eles, e Israel, ainda por cima, diz que tem que tomar conta de algumas áreas que hoje os palestinos vivem. Que fique bem claro, não existe um país chamado Palestina, tá? Existe o que a gente chama de Autoridade Palestina. Os palestinos não têm um território propriamente definido. Quem define aonde vivem os palestinos foi Israel, né, junto com as Nações Unidas, principalmente quando Israel foi criado, e piorou tudo, né? Porque até a primeira metade do século XX, antes da Segunda Guerra, Israel não existia. Israel foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa nisso em história. Por quê? A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, existem muitos filmes também que abordam essa temática. Os judeus foram extremamente perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Oi? Não entendi. Hitler, pô. Não. Tudo bem, tem esse filho do capeta aí, que da União Soviética também fez miséria lá na Europa, e assim, perseguia tudo quanto era grupo étnico, mas judeus foram muito perseguidos. E resumindo, judeus sempre foram muito prósperos e viviam espalhados aí por várias partes do mundo, e depois da Segunda Guerra Mundial criaram ali naquela região, que era importante religiosamente para os judeus, um país que é Israel, que existe até hoje. Claro, foi quando foi criado, né, dizia-se que era uma forma de se retratar contra as atrocidades que foram feitas contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, mas tinha também toda uma questão política por trás disso. Era uma forma de você ter ali a presença do capitalismo, a presença dos Estados Unidos, entre aspas, né, e de países europeus, até porque quem ajudou muito na formação de Israel foi os Estados Unidos, vários países europeus. Então era uma forma de você fazer essa galera presente na região do Oriente Médio. E a região do Oriente Médio, ela é muito importante até hoje. Por quê? Porque não é só, ela é importante do ponto de vista cultural, religioso, para várias religiões, mas a gente não pode esquecer que por trás disso tudo existe uma questão também que é muito importante no Oriente Médio, que muitos países que são fortes economicamente hoje dependem daquilo ali, que é uma região que ela é muito rica em reservas de petróleo. Então tudo isso aí fez com que a galera que saiu vencedora da Segunda Guerra Mundial tivesse que estar presente naquela região. Claro que o motivo não é só esse, existem vários outros motivos. Mas o fato gente, é que
as relações entre judeus e palestinos nunca foram muito boas. Depois que Israel foi criada, a coisa piorou. Então, vira e mexe, isso que vocês estão vendo acontecendo lá agora, já vem acontecendo há séculos, esses conflitos. É claro que hoje, como a gente tem aí uma tecnologia voltada para as armas mais avançada, as armas hoje são muito mais letais, o estrago é muito maior, é óbvio, evidente. Mas é uma situação que não é a única, mas é a que chama mais atenção no mundo aí em relação a esses conflitos separatistas. Fala, ô Eduardo, desculpa. Acredito que não, cara. Acredito que não. Cara, não sei, Eduardo. Assim, cara, pode ser como pode não ser. Mas eu não acredito nisso, não. Não acredito, não, cara. Porque para chegar a esse ponto, a coisa tem que fugir muito ao controle. E a coisa ainda está controlada, entre aspas. Não é impossível, não, tá? Não é impossível. Depende muito da forma como você vai confrontar aquela pessoa que é diferente, seu inimigo, entre aspas. O que ele falou, Wesley? Não, ele tá me falando aqui, usou um exemplo, falando de questões políticas, né? Mas com relação ao futuro do Brasil. Mas o que eu estou falando para ele é que assim, o nosso país, ele está abordando aqui a possibilidade de no Brasil você ter um conflito armado parecido, ou seja, você ter uma guerra civil, como já aconteceu em outros países aí, ainda acontece. Falei para ele que é pouco provável que isso aconteça. Nós temos sim áreas aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, nós sabemos disso, que você tem o controle de criminosos, da criminalidade, são áreas isoladas, apesar de estarem isoladas. Isso respinga na sociedade como um todo. Nós temos a violência, infelizmente, presente no nosso país, mas ainda é algo controlado. Quando foge ao controle, aí realmente você tem a declaração aí de guerra civil, enfim, aí entra Forças Armadas, aí é a coisa bem mais complicada. Mas eu acredito que aqui no nosso país a gente, se Deus quiser, né, não vai chegar a esse ponto, não, né? Espero eu. Wesley. Só um minutinho que a Laura estava perguntando aqui também, quem me chamou aqui, eu já vou ouvir. Pera aí, fala, Laura. Pode falar. Sim. Olha, a minha posição, eu não posso, infelizmente, estar declarando aqui agora por orientação daqui. Então, assim, mas o que eu posso falar para você, Laura, é que o pessoal fala, tá em cima do muro, não é? Eu apoio quem realmente estiver fazendo algo positivo para o nosso país, coisa que há muito tempo, eu posso falar para você, eu não vejo sendo feito propriamente dito, tá? Eu não vejo, até nos últimos anos aí, acho que, na verdade, desde que eu me entendo como gente, eu não vi ainda, assim, você ter um governo que realmente seja voltado para o povo brasileiro, para a população brasileira. Isso aí eu posso falar. Mas se eu sou a favor, contra, isso aí, infelizmente, eu prefiro não estar falando, mas isso aí eu posso falar para você, tá? Não vejo, até hoje, não vi nenhum governo, de fato, que pense aí, que tenha pensado na melhoria. O que foi feito é mais do que obrigação, tá? Porque fulano fez isso, fez aquilo outro, foi muito bom. Não fizeram mais do que obrigação. Tá, porque o povo brasileiro paga muito imposto, carga tributária, o que a gente paga tem que ser colocado aí, realmente melhoria pra gente. Então não foi assim, porque fulano fez o que deveria ser feito e o que qualquer um que esteja governando tem que fazer. Então ele não fez favor nenhum para ninguém, tá bom? Quando eu falo todos os que já passaram por aí. Mas volto a dizer, eu sou a favor de realmente quem trabalha a favor da gente, tá? A favor da população brasileira. Pessoal, quem ia me fazer uma perguntinha aí, por favor? Sou eu, Lívia. Oi, eu ia perguntar, eu nunca ouvi falar, mas sei lá, né? Vai que.
O Brasil, ele tem algum país que seja inimigo dele, como os Estados Unidos tem o Irã, né, se não me engano. Sim, sim. E Israel tem os palestinos isso aí ali, mesmo. né? Não, Gaza. graças a Deus, Olivia, não. O Brasil, ele sempre foi, tem gente até que critica isso, né? O Brasil sempre foi um país de portas abertas, principalmente é um país acolhedor. Você pode ver que na história, muitos países que enfrentaram guerras, conflitos, o Brasil tem uma história de acolher povos de países em conflitos, em guerras, situações humanitárias. Você vê que nos últimos anos aí o Brasil recebeu muitos sírios vindo lá da guerra que estava rolando na Síria. O Brasil, nos últimos anos, recebeu aí os venezuelanos devido àquela crise humanitária que o país estava vivendo. Então, o Brasil, ele não tem nenhum país, pode dizer assim, inimigo. Isso não existe. Claro, o país tem diferenças, e isso qualquer país tem. Divergências políticas, pontos de vista políticos diferentes, caminhos para o desenvolvimento econômico diferentes, são pontos de vista, questões políticas e econômicas, mas inimigos, nós, graças a Deus, não temos. A nossa história, a nossa cultura, né? Graças a Deus é uma cultura bem pacífica, e eu acho isso muito importante. Eu acho que um país, o caminho é esse, tá? O país ele tem que se preocupar realmente em estar tendo cada vez mais parceiros, ter um leque cada vez maior de países para se relacionar. Esse negócio, eu não vou me relacionar com um país tal, eu não vou me relacionar com um país tal. As questões políticas e econômicas, elas são diferentes, sempre foram e sempre vão ser. Você vai ter pontos de vista diferentes, mas isso não me impede de estar me relacionando economicamente e politicamente com um país, porque isso é muito importante. Um país que tem relações diplomáticas com um número cada vez maior de nações, independente de questões políticas e econômicas, esse país ele é muito bem visto, ele tem chances muito grandes de estar fechando aí grandes negociações voltadas para a economia, para a saúde, por aí vai. Então, o Brasil sempre teve, né, essa cultura, enfim, espero que isso não mude, né? Espero que isso não venha a mudar no futuro. Mas, é muito importante. Caso o Brasil entre em guerra, tem vários países que vão fazer a união com o Brasil, que vão ajudar o Brasil na guerra. China, Rússia, Índia. O que acontece? O Brasil, primeiro que foi o que eu estava até falando com o Eduardo aqui, é muito pouco provável, impossível, nada é impossível, mas é muito pouco provável que o Brasil entre em guerra com alguém, isso não existe. E pelo fato do Brasil ter um bom relacionamento, principalmente com as nações mais desenvolvidas aí no mundo, é óbvio e evidente que algo de ruim que aconteça com o nosso país, é óbvio que a gente vai ter aí a ajuda de nações que são nossas parceiras, que são nossas amigas aí há muito, muito tempo. Então, essa é a diferença. Então, um país que tem assim, um governo, né, um governo autoritário, um governo marcado por ditaduras, um governo que fala que não tem diálogo com outros governos, esses tipos de países acabam ficando isolados. Ficam isolados e no primeiro problema que eles passam a ter, eles não têm a quem recorrer. Então, países que se isolam por questões políticas e econômicas, com o tempo eles passam a ter dificuldade. Não adianta. Não adianta. E isso, infelizmente, acaba acontecendo. Pessoal, estou adiantando aqui, estou avançando, tá? Para que vocês... Acho que vocês já chegaram aqui, né? Já? Alô? Já. Já, né? Então, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Pessoal, só aproveitando aí o que a gente estava falando, todos esses... aí quem está com o livro também, se quiser ir acompanhando, porque tem um resumo aqui, e entre as páginas 364 e 366, nós temos aí alguns desses conflitos que ocorrem no mundo aí por essas minorias étnicas. Todos esses grupos que eu coloquei para vocês aí, os curdos,
os chechenos, os palestinos, os tibetanos, a galera que vive na Catalunha, no País Basco, e os irlandeses da Irlanda do Norte. Esses grupos são o quê? Eles têm, é aquilo que a gente acabou de estudar, são nações, são grupos étnicos que têm uma cultura muito própria, que têm toda uma identificação cultural e que há muito tempo lutam pela independência do território que ocupam. São culturas diferentes, mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma, é a independência do território que eles ocupam. E é muito importante que, assim, muitos desses grupos que estão aqui tentam a sua independência de forma pacífica. Vou usar um exemplo aqui, o Tibete. Não sei se vocês já ouviram falar. O Tibete, ele era independente até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a China, aí foi pela força mesmo, dominou o território tibetano. Comunista. Sim. Dominou o território tibetano e está sob domínio chinês até hoje. E o Tibete sempre vem tentando, aí, né, de uma forma muito diplomática, sem conflitos, sem guerra, sem violência, tentar conscientizar o governo chinês de conceder novamente a independência daquele território. Então, isso aí é uma forma diplomática de tentar fazer com que a sua independência seja reconhecida. E, é claro, isso acaba ajudando a manter as suas culturas, as suas tradições, até porque quando a China invadiu ali o território do Tibete, muito da cultura tibetana, a questão da religiosidade, foi duramente reprimida. Nos dias de hoje, até há uma permissão para que os tibetanos tenham as suas práticas religiosas, mas há um controle por parte do governo chinês. Mas, ao mesmo tempo, nós temos grupos étnicos, nações, que tentam a independência usando de violência. Aí rola guerra mesmo, que é o caso dos chechenos ali na região próxima à Rússia, é o caso que a gente acabou de falar aí dos palestinos em relação àquela região ali no Oriente Médio que faz limite ali, que está junto com Israel. Na Irlanda do Norte também, nós tivemos aí durante muito tempo um conflito muito, muito violento entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra, nas Forças Armadas do Reino Unido. Então, isso é muito ruim, porque nesses conflitos étnicos acabam muitos civis, né, acabam morrendo porque rola muito desse negócio de atentado terrorista, né, e é uma forma muito covarde de você tentar se fazer ouvir. Tem gente que fala, não, porque é uma forma de manifestação, coisa e tal. Aí o cara acha que isso é se fazer ouvir, mas fazer o quê? A forma do camarada pensar. Ele enche o corpo dele lá de porcaria, de explosivo, de dinamite, vai para um local lá onde ninguém tem nada a ver com aquela história, detona aquela bodega, ele vai para o inferno e um monte de gente acaba morrendo, entendeu? Então, assim, porque em alguns grupos, a gente tem que respeitar as religiões, eles acreditam nisso, tá? Principalmente alguns grupos terroristas lá daquela região do Oriente Médio, árabes, eles acreditam que fazer isso é uma forma de ser salvo, ou seja, o cara se mata um monte de gente. Como eu falo, a gente tem que respeitar a cultura dos outros, mas não concordar com um absurdo desse. Mas isso aí, eles são doutrinados para isso. Aqueles caras que cometeram aqueles atentados lá nas Torres Gêmeas em 2001, né, se eu não me engano, eles jogaram aqueles aviões ali, morreu um monte de gente, derrubou o prédio, mas eles que fizeram aquilo estavam achando que eles estavam fazendo uma coisa boa. E eles estavam fazendo aquilo para o grupo deles ser ouvido, de certa forma, chamaram a atenção, mas a violência ela não pode ser usada para que grupos atinjam seus objetivos, entendeu? Então, a gente tem formas diferentes aí de estar buscando desses grupos étnicos, dessas nações aí, tentar se fazer ouvir, né? Infelizmente, alguns acabam usando a violência.
Pessoal, eu tô falando aqui, mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade, estamos aqui para isso. Alguém? Tinha um barulho. Professor, Oi, pode falar, meu filho. eu acho que foi em 1914, mas quando o Império Austro-Húngaro ainda tava no auge, como é que ele foi se decaindo? Tipo, como é que virou hoje a Áustria, a Tchecoslováquia, esses países Foi assim? o que eu falei para você, que foi se isolando. Foi se isolando, foi entrando em conflito com um monte de gente na região, e à medida que você vai entrando em conflito com vários grupos, vários países, você vai ficando isolado. Você perde o apoio. E aquela turma toda que se sente ameaçada por você acaba se juntando. Acaba se juntando e o resultado, muitas vezes, é a decadência, o declínio. Olha, é o erro que muitos líderes cometem. O próprio Hitler, eu acho que você que citou aí, ele achava que a Alemanha por si só, junto aí com o Japão e pouquíssimos países ali na Itália. Europa, justamente faria frente, fez um estrago no início, na verdade fez bastante estrago, deu trabalho, mas a hora, meu amigo, que todo mundo se junta, todo mundo que eu falo, a maior parte dos países se juntam e vão para cima, não tem como resistir, não adianta. Isso aí a história já mostrou com relação a vários países que tiveram líderes equivocados aí, que acharam que poderiam sustentar um conflito isolados ou com a ajuda de poucos, e no final isso não acontece. Aí você tem o desmanche de um país, você tem a perda da soberania, você tem o desmembramento de territórios, né, e tudo mais. Oi, pode falar. Não, ali depois, uma língua é romani mesmo ou é romani? Romani, é isso mesmo. São os ciganos. Vocês já viram um cigano? Já viu aquela... Já, pô, Peaky Blinders. Não, mas tô falando sério. Cigano, ninguém nunca viu, não, aquelas mulheres que ficam na rua pedindo para alemão, ficam em cima de vocês aí, quero ler a mão, principalmente, elas gostam muito de mulher, né? Professor, isso nunca aconteceu comigo, não. Sério, mas agora também eu vejo pouco, mas aquele númerozinho que fica lá na parede do Rio, né? Que isso, rapaz? Fica pra ligar. Não é isso não. No passado, você pode perguntar, de repente vocês nunca viram, mas os pais de vocês, os avós já devem ter visto. Elas ficavam muito pelo centro ali de Niterói, São Gonçalo, com as roupas coloridas, né? Aí você passava, aí elas vêm em cima de você, né? Querendo ler a mão de você, falando que vai adivinhar os números da Mega Sena para você, né? Então, é sério. E, é claro, ninguém faz nada de graça. Chatas pra caramba, né? Fica em cima, ficava correndo atrás, era uma coisa de louco. Pode perguntar, vai ver. Mas, assim, os ciganos são um exemplo de grupo étnico, né? A origem deles está aqui, eu coloquei para vocês. Eles estão espalhados aí por vários países no mundo, inclusive o Brasil. E eles têm, assim, claro, eles têm como essa língua aqui, né, tal de romani, que eu nem sabia que existia, mas é óbvio que eles acabam falando a língua do país onde eles estão. Como eu falei, tem o cigano aqui, o cigano que vive no Brasil. É óbvio que os mais antigos, os ancestrais aí, né, eles falavam romani e, de repente, algumas pessoas mais antigas nesses grupos podem dominar essa língua aí, mas é óbvio que eles falam português, se vivem na Itália, falam italiano. Na Espanha, se eu não me engano, é o país que tem a maior concentração desses grupos aí, enfim. Mas, você vê, são povos que vivem espalhados pelo mundo inteiro, não tem um país, mas a cultura deles, você consegue identificá-los em qualquer lugar do mundo pela sua cultura, pela forma de se vestir. Então, por isso que a gente está vendo aqui. Uma nação, ela não precisa de um território propriamente dito para que você possa identificá-la. A sua cultura é o suficiente para que isso ocorra. Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte, já são 9h05. Professor, eu tô na observação, calma aí. Não, calma. Quem é que tá reclamando aí? Ana Carolina. Então, Ana Carolina, calma, Ana Carolina. Não é para agora, não. Eu só queria que vocês, por favor,
vai ficar para casa, é óbvio e evidente, não vai ser agora. Mas é Tem bom, exercício aí, né? é claro. Então tem 2 exercícios pra fazer. Sim, mas calma, vocês vão fazer o que der para vocês, como eu falei. Se vocês estiverem muito sobrecarregados, é importante que vocês façam exercício. Eu sempre falo isso, é muito importante. Mas se vocês estiverem muito sobrecarregados com outras atividades, vocês tentem fazer aquilo que der para vocês, que vocês conseguirem fazer. Mas é importante que vocês tentem fazer, e eu estou assim, tentando adiantar ao máximo, para não acontecer o que aconteceu no primeiro bimestre, que a gente, assim, não ficou muito atrasado, mas a gente já entrou... Eu pensei que o Wesley era muito chato, mas agora eu percebi que ele era Nossa. muito legal. Muito obrigado. Eu também. Na primeira vez que eu olhei ele, eu falei, meu Deus, vai ser um chato. Eu sou lindo, vote em mim. Exatamente. O Extra em 2022. Vote em mim. 2022 eu tô aí. Vote em Wesley. Exatamente. 2022 o Extra... Olha, professor, não vai roubar não, hein? Vou criar um slogan, não. Vou ser honesto. Não vale fazer promessa falsa não, hein? Se roubar, me dá um pouquinho. Eu prometo suco de maracujá no bebedouro de vocês no próximo ano. Eu prometo. Aí vai aí, todo mundo dormir, né, Wesley? Não, maracujá pra acalmar vocês. Vamos lá. Tá todo mundo dormir. Vamos lá. Se roubar, rouba junto. Ali, ó. Sem maracujá, como é que essas crianças ficam? Olha só. Tem que botar outra coisa, meter um guaraná, né? Guaraná bem forte no Bota bebedouro. energético. Isso. Vamos lá, então. Mas, enfim. O que eu vou querer que vocês anotem aí para casa? Para casa, galera, fica só 369 e 370, 369 e 370, tá bom? Vocês vão tentar fazer, anotem aí. Ali, Laura já está anotando ansiosamente o exercício. Olha lá, olha só como é que ela está anotando. Ali, ansiosamente o exercício, que ela não vai deixar de fazer. É óbvio, evidente. Olha lá, pô, você acha Ou que... anota e deixa de fazer. Ela não vai deixar de fazer isso. Camille acabou de falar aqui, professor, mas só isso, professor, né? Camille acabou de falar aqui, mas só isso, professor, isso é um absurdo. Não reclama não, senão ele passa mais. Gente, Camille falando, Camille não manda nem áudio Camille, pra né? mim, que ele vai falar com os outros. Ela acabou de falar aqui, olha, eu tô indignado, professor Eduardo também. Aí, Eduardo, Você tinha que ver Eduardo como era tava calma, ela no sexto ano. Ô, Ela era Wesley, muito pode falar fofinha. pra ela que eu tô indignada, porque ela fala com você, mas comigo ela não fala. No sexto ano ela era muito quietinha, as meninas. ela- Pode ó, acreditar. Professor, fala Camille- pra mandar oi pra ela, professor. Fala Camille assim. tem uma voz linda. Olha só, pra gente não perder o foco. Vocês já anotaram essa bodega aí? 369, 370? Anota aí, senão vocês vão esquecer. 369, 370. Anota aí. Anotaram? Coloquei no chat, quem pega, pega. Tá ótimo. Obrigado, meu anjo. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Tá? Deixa ela nervosa não, hein? Isso aí nervosa deve ser um perigo. Tá, então, galera, vai ficar pra casa, tá bom? Vocês tentem fazer. Aí na semana que vem a gente corrige e dá prosseguimento ao conteúdo aí. Tá bom? Ouviram, criança? Eles dizem pra tentar fazer. Fala que eu Isso. mandei oi pra Camille. Bom dia, Camille. Seus amigos aqui estão te desejando um... Não, é oi. Mandei oi. Tá bom, É. oi. Bom dia. É isso aí. Galera, eu vou estar interrompendo aqui o compartilhamento, tá? Mais uma vez, desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Tá bom? Que vocês continuem se cuidando, ok? Vai ter um ótimo mesmo, amanhã eu vou sair. Ô, beleza, né? Toma cuidado na rua, hein? Eu vou Tá? sair pra casa ver a Dinda. Isso aí. Mas se cuidem e até a próxima sexta, tá bom, galera? Até a próxima sexta. Wesley, eu vou ver se eu consigo fazer a árvore genealógica e te mostro. Isso, tenta fazer, tá bom? Eu vou deixar bem pendurada aqui no meu quarto. Tá bom, meninos e meninas. Vou interromper a gravação aqui. Tá com Deus. Fiquem com Deus também.